A coisa que nos impede de adquirirmos conhecimento. And the only thing that stops us from getting knowledge. Nós vamos falar um pouco sobre esse assunto. We're going to talk about the subject. E para iniciarmos, And to begin, eu gostaria de ler junto com vocês I'd like to read with you 2 Pedro, capítulo 3, 2 Peter chapter 3, o versículo 17 e o 18. verse 17 and 18. Se nós pudermos lermos juntos, se We for can all read possível. it together. No 3, 1, 2, 3 e... Vós, portanto, amados, sabendo de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador. A Ele dada a glória, assim agora. Amém. Crescer na graça e no conhecimento. Growing in grace and knowledge. Eu quero contextualizar um pouco essa história em relação à epístola de Pedro, I want to give a little bit of context when it comes to this part of Peter's life, para termos uma certa noção do que se trata essa epístola. so that we can have an idea of what this epistle is about. Pedro, ele está ali no primeiro, segundo século depois de Cristo, Peter is there in the 1st or 2nd century after Christ, anunciando o evangelho da salvação, announcing the gospel of salvation, que foi deixado para os discípulos através de Jesus Cristo. which was left to the disciples through Jesus Christ. E Pedro, ele é um dos pais da igreja primitiva que elabora todo o contexto igreja. And Peter is one of the fathers of the church who gives the whole context of the church. Nós não podemos exatamente analisar o local onde Pedro estava. We can't exactly analyze the location where Peter was at. Acredita-se que era em Roma, sim, It's believed that it was in Rome, devido que a primeira carta de Pedro, given 1 that Pedro, his first letter, ele escreve de Roma he writes it from Rome, e consecutivamente ele morre em Roma também. and consequently he dies in Rome as well. Ele é martirizado por Nero em Roma, He's killed because of the gospel in Rome, segundo a história que diz relatos extras, né? because of due to the story that gives all the extras. Então Pedro está nessa capital mundial praticamente, And so Peter is in this worldly capital onde a igreja começa a nascer. where the church begins to be born. E vindo dessa construção, né, Build Your Church, And coming from this construction, building the church, existem algumas seitas em volta de toda a comunidade cristã que está sendo se formada. there are some cults around the church that is being formed. E isso não é daquele momento, vem de séculos e séculos passados. And this isn't from that moment, it comes from centuries and centuries that have passed. O helenismo é um deles, Arianism is one of them. que vem desde a época de Alexandre o Grande, That comes from the time of Alexander Grande, aproximadamente 300 anos antes de Cristo, around 300 years before Christ. Cleópatra, Cleopatra, e toda essa cultura de costumes daquele povo and all of this culture of customs that these people had vem se tornando forma nos tempos e tempos e tempos, starts to take shape as time and time, chegando até esse período no momento onde acontece a crucificação de Cristo getting to this period where Jesus is crucified e nasce a igreja. and the church is born. Quando nesse período onde a igreja está nascendo e os discípulos estão anunciando o evangelho, When during this period where the church is being born and the Christians are announcing the gospel, acontece algo dentro da cultura grega, something happens in the Greek culture, filosófica da época, of the philosophy of the time, dos pensadores daquele lugar, of the thinkers of that place, que eles se misturam com o cristianismo, that they mix themselves with the Christianity, criando o gnosticismo, creating a Gnosticism,
que é uma forma errada de pensar sobre o evangelho. which is the wrong way of thinking about the gospel. Que para eles era necessário que a formação da sua mente te levaria à salvação. That to them it was thought that the formation of your mind would take you to salvation. Como você pensava, como você conseguia descodificar dentro do seu cérebro os seus pensamentos. How you thought and how you could codify your thoughts inside of your brain. Sendo assim que por você mesmo, você é o seu próprio Deus. That like this, for yourself, your own God. Então se vai querendo se infiltrar nas comunidades cristãs daquela época. And so it starts to infiltrate in the Christian communities of that time. Então, de certa forma, existia uma perseguição, tanto So, in física, a certain way, there was a persecution, not only physical, mas também filosófica, but also in philosophy, de conhecimento. of knowledge. Gnosticismo quer dizer saber ou saber, Gnosticism means knowing, do místico. of domestic. Então, eles tentavam, e não só isso, And so they tried, and not only this, mas dentro do próprio cristianismo, but inside of Christianity itself. e quando nós começamos a estudar a história da igreja, And when we study the story of the church, Agostinho de Pomba, about the burn, de todos os pais da of igreja, all of né? the fathers of the church, Do primeiro, segundo, terceiro, quarto the século. first, fifth, and so on. O próprio cristianismo teve algumas modificações que não foram legais para a vida cristã. Christianity itself has had some changes that weren't good for the Christianity life. Alguns acreditavam que a ceia era literária Some believed that the communion was literal, e era necessário mesmo tomar sangue e comer o corpo de alguém. that you really had to eat the body and drink the blood of E someone. muitas seitas foram se formando. And a lot of cults started to be formed. E Pedro, preocupado com essa visão geral da And sociedade, Peter, who was worried about the vision of society, ele alerta o povo de Deus para os falsos mestres da época. he warns the people about the false masters of the time. Por isso que ele traz essa responsabilidade para cada cristão And that is why he brings this responsibility to every Christian para crescer no conhecimento e na graça de Deus. to grow in knowledge and grace of God. E isso não para, né? And this doesn't stop. O conhecimento é uma ferramenta contínua, Knowledge is a tool that keeps going. processual. It has a process. Foi interessante quando chegou nas minhas mãos esse tema, It's interesting when this theme came into my hands. porque semana passada nós tivemos o nosso último culto a live. Last week we had our last alive. Foi mega power, foi muito legal. It was super powerful. It was amazing. Tava todo mundo lindo de Papai Noel. Everyone was dressed like Santa. E nós falamos um pouquinho sobre o que é amadurecer, And we talked a bit what maturing means. o que é ser um cristão maduro, What is being a mature Christian? conhecer mesmo qual é a história do meu Deus. Really knowing what is the story of my God. Porque a igreja tem um costume de pegar Gênesis, Because the church has a habit of taking Genesis, a criação, the creation, como Deus criou os céus e a terra as God em created 6 heaven and dias the earth in 6 days, com o homem, with men, e depois já pula para Mateus, and then goes straight to Matthew, para a crucificação de Jesus. with Jesus being crucified. Sendo que esse Jesus que veio em carne Even though that this Jesus who came in flesh, estava lá no início, he was there in the beginning, está no meio he was in the middle, e está no fim. and he's in the end. Sendo que Jesus, homem, Being that God as a man, nós podemos sim datar uma data de nascimento, we can give a date of his birth, que provavelmente não foi dia 25 de dezembro. which probably wasn't the 25th of December. Eu não vou entrar em detalhes, porque senão a gente fica toda noite. I'm not going to get into details, otherwise we'll spend all night. But anyway, But anyways, Jesus nasceu. Jesus was born. Yes? Yes. E ele nasce todos os dias no coração de alguém. And he's born every Amém? day in Isso é o mais someone's heart. importante. That's the most important. Isso é o mais importante. That's the most Nós important. podemos datar isso. We can give a date to this, Talvez nós vamos chegar no céu e como eu creio, né? and maybe we'll get to heaven in the way that I believe. Que o apóstolo João declara na sua carta, That Apostle John declares in his letter que naquele dia não me perguntareis nada. that day will not ask me anything. That's me. That's me. That's me. That's me. That's me. Come Sou on. eu. Não, that's me. Ah, isso é mal. Significa. Oh, that means. É. Sorry. Isso significa. Ela tá perdida no inglês, eu tenho que ajudar ela. Sorry, Aninha, pelo meu inglês. Isso significa And this means que provavelmente vai ser de forma
natural sobrenatural. That likely- O sobrenatural de Deus que para ele é natural. That is likely the supernatural of God is going to be natural. Eu vou receber em mim todas as informações que eu preciso. I'm going to receive all the information I need. Isso que é o que eu creio. That's what I believe. Porém, nós podemos chegar lá e de repente, uau, foi dia 28 de janeiro que Jesus nasceu, olha Maybe que we can lindo. get there and say that, wow, it was on the 28th of Foi January that Jesus was confirmado, né? born. It was been confirmed. Porém, não existe data para o nascimento de Deus. But there isn't a date for God's birth. Deus não nasceu. God wasn't Ele born. é. He is. Ele é. He is. Ele é a plena sabedoria, conhecimento, His complete knowledge and wisdom, poder e glória. power and glory. Tudo estava nele. Everything was in him. Tudo foi feito por ele, por Every- meio dele, Everything was made through him, através dele by him, e para a glória e louvor ao seu and santo for nome. his glory and worship. Então Deus não tem como datar. And so, God, you can't give a date. Porém, crescer nessa graça e no conhecimento de Deus But growing in this grace and this knowledge of God, é necessário it's needed para que eu e você so that you and I tenhamos a nossa fé firmadas em Cristo. can have our faith strengthened in Christ. E nós vamos entrar nesse assunto agora. And we're going to go into this topic now. Ok. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui The first point that I want to make here, eu só tenho 10, tá? I only have 10. I'm kidding. Brincadeira. O primeiro é quando vivemos o extraordinário, agradamos a Deus. The first point is that when we live the extraordinary, we please God. Como assim? What do you mean? Como que nós viveremos o extraordinário? How are we going to live the extraordinary? Só existe uma maneira de viver o extraordinário de Deus, There's only one way to live the extraordinary of God, que é através da sua graça. and that is through His grace. E graça é favor imerecido. And grace is favor that you don't deserve. É aquilo que Deus decidiu derramar sobre nós. It's what God decided to pour over us. Porque Ele amou de tal maneira a humanidade Because He loved humanity in such a way que Ele decidiu em vir como homem that He decided in coming as men para morrer no lugar do homem to die in place of men e reconciliar Ele com o homem com Ele mesmo and fix His relationship between men and Himself através de Cristo. through Christ. Então Deus, Ele nos amou primeiro, And so God, He loved us first, derramou a sua graça sobre nós. poured His grace over us. É por causa dessa graça que nós temos a convicção da salvação. It's because of this grace that we have conviction over salvation. E é pela fé. And it's through faith. E uma coisa que nós precisamos entender, And one thing that we need to understand, que é um dos detalhes que eu estava comentando com os jovens, which is one of the details I was telling the youth about, que nem sempre that not always crescimento físico physical growth significa crescimento intelectual. means intellectual growth. É natural que nós percebamos que quando a criança cresce, ela vai amadurecendo It's natural for us to notice that as a child grows, they begin to mature através do processo de ensino, through the process of teaching, seja ele dentro de casa, whether it's inside of the house, na escola, at school, através da observação, through observation, através da comunicação com outra pessoa. through communication with someone else. Porém, um exemplo, However, an example, eu sou apaixonado por basquetebol, I love basketball, NBA. NBA. Hoje eu não sou tão fã assim, Today, I'm not as big a fan, mas na minha adolescência eu era muito fã. but when I was a teenager, I loved it a lot. Um dos meus melhores, um dos meus preferidos, meus jogos preferidos era basquetebol. One of my favorite games was basketball. E por incrível que pareça, a minha estatura gigante de um And- jogador de basquete, Even though it may be surprising, my huge stature as a basketball player, eu era mais ou menos. I was kind of in the middle. E então eu era apaixonado e meu time favorito, Chicago Bulls. And so I was in love, and my favorite team was Chicago Bulls. Na época, Michael Jordan At the time, Michael Jordan, acabando com todo mundo. ending everyone Ele com o seu 1,93 m de altura, with his 193 meters of height, 6 vezes campeão da NBA. 6 times champion of NBA. E em 91, 92, naqueles anos ali, In 91, 92, those years, devia ter uns 6 anos de idade. I was probably around 6. E vendo aqueles jogadores, era incrível o que eles faziam. And seeing those players, it was amazing what they O did, que eles fazem, né, até hoje. what they do until today. Parece que os caras conseguem voar por um período de tempo. It's like they can fly for some time. Porém,
se nós analisarmos estatura, However, if we analyze stature, e não falando que os jogadores de basquete são burros, I'm not saying that they're dumb. muito pelo contrário, It's quite the opposite. mas o que diríamos de Einstein? But what would we say about Einstein? Ele deveria ser grande para ter uma sabedoria daquela, não? He should be big so that he could have knowledge like that. O que diríamos de tantos intelectuais do século passado, desse século, What would we say about so many intelligent people from that time and this time, tão pequenos de estatura? who are so small in stature? A história nos conta que talvez Paulo chegaria a ser anão até. The story tells us that Paul was almost like a dwarf. Isso não é doutrina, mas alguns acreditam que sim. This isn't for sure, but some believed so. Como tanta sabedoria caberia de uma pessoa tão pequena? How would so much knowledge fit into such a small person? Então isso nos demonstra que a estrutura física So this shows us that physical stature não está literalmente 100% linkada com o crescimento intelectual. isn't 100% linked to intellectual growth. Então nós precisamos entender que nós temos que passar pelos processos de conhecimento. And so we need to understand that we need to go through the process of knowledge. Não podemos pular etapas. We can't skip stages. Se nós pularmos etapas, nós ficamos fora do padrão de conhecimento. If we skip stages, we come outside of the route of knowledge. Quantos aqui mataram a aula de matemática? How many here skipped a maths lesson? E na próxima aula você estava mais perdido do que você tivesse ido na aula. And in the next lesson, you were even more lost than if you had gone. Matemática, você não pode matar a aula. Maths, you can't skip lessons. É impossível. It's impossible. É a mesma coisa que você faltar a pregação de Pastor Sandro. It's the same thing as you missing preaching from Pastor Sandro. Se você perde o começo da ministração, If you miss the beginning of the word, you lost everything. você perde tudo. É a mesma coisa com o conhecimento do seu Criador. It's the same thing with the knowledge of your Creator. Quantos de nós já tivemos que incomodar o vizinho do lado no cinema ou em casa, How many of us had to disturb our neighbors next to us in the cinema or at home porque nós chegamos no meio do filme? because we arrived in the middle of the film? E o que está acontecendo? And what's happening? Quem que é o assassino? Who's the killer? Que vai acontecer? What's going to happen? Ontem mesmo nós estávamos assistindo um filme Yesterday we were in the living room watching a film com alguns amigos with some friends. e no começo do filme o que está acontecendo? In the beginning of the film, what's happening? Calma, tá gerando ainda a história. Wait, the story, it's building up. Não sei, talvez seja isso, talvez seja aquilo. I don't know, maybe it's this, maybe it's that. Mas a gente não consegue pegar o contexto de tudo. Well, we can't get the context of everything. Mas o início é primordial. Because by the beginning, it's important. Então saber que o meu e o seu Salvador, ele veio ao mundo And so knowing that mine and your Savior, He came to the world como homem as men, e morreu por nós na cruz do and He Calvário died for us on the cross, é importantíssimo. it's super important. E mais importante ainda And even more important é saber que ele é o autor de toda a criação. is knowing that He's the Porque author of all Ele- creation. Pai, Filho e Espírito Santo são uma só pessoa. Father, Son, and Holy Spirit, they're just one person. Então ele estava no início de tudo. And so He was in the beginning of everything. Tudo foi criado para And ele. everything was created for Him. Para quem? For who? Para o verbo da vida, For the verb of life, ao qual eu e você from pertencemos. which you and I belong to. E nós seguimos com essa graça maravilhosa. And we follow this amazing grace. E como teremos a revelação da graça? And how we're going to have the revelation of grace? Somente através do conhecimento completo do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Only through complete knowledge about our Christ and God. E nós vamos ver isso também em Pedro, And we're going to look at this in Peter, capítulo 1, versículo 1 e 2. chapter 1, verse 1 and 2. Olha o que Pedro fala. Look at what Peter says. Por que nós precisamos ter esse conhecimento? Why we need to have this knowledge. Então Pedro ali, ele começa se introduzindo para a igreja que está em Roma, And so Peter, he begins introducing himself to the church in Rome, que nós acreditamos que ele estava ali. that we believe he was there. E ele diz: And he says, Simão Pedro, servo eu e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé, igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. A graça e a
paz, ela é multiplicada no conhecimento pleno do nosso Deus e do nosso Senhor. Grace and peace, it is multiplied in complete knowledge about our God and our Lord. Eu começo a ter uma vida extraordinária I begin having an extraordinary life a partir do momento que eu tenho a iniciativa from the moment that I take initiative de me comprometer com o conhecimento. in committing myself with knowledge. Conhecimento do quê? Knowledge of what? Pleno de quem é o meu Deus Complete of who is my God e de quem é o meu Senhor. and of who is my Lord. E ele continua. And he continues. No versículo 3, ele diz assim: Verse 3, he says this. visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas, graça, doação, que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas promessas, graça, pelas quais têm sido doadas as suas preciosas promessas, simplesmente graça. It's simply grace. E para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência, que é de buscar o conhecimento, associai com a vossa fé a virtude. E olha aqui a prática do exercício do que é extraordinário. Look at the practice of what extraordinary is. Com todo o conhecimento completo daquilo que Deus é, ele continua. Com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos e nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para eu viver uma vida extraordinária And so for me to live an extraordinary life e revelar a glória de Deus em todas as minhas and ações, reveal the glory of God in all of my actions, sabendo que uma vai puxando a outra, knowing that one leads to the a other, virtude, a fé virtue to faith, o conhecimento, faith to knowledge, o conhecimento, o domínio próprio, knowledge to a self-awareness, perseverança, perseverance, a fraternidade, fraternity, o amor. love. Então eu consigo entender o que é extraordinário And de so I Deus. can understand what the extraordinary of God is. E eu começo a viver nessa atmosfera, And I start to live in this atmosphere porque agora eu posso ser bênção na sua vida. because now I can be a blessing in your life. Simplesmente porque agora eu entendi qual é o significado de ser um cristão. Simply because now I know what it means to be a Christian. E o que é ser um cristão? And what is being a Christian? Seguidor de Cristo. A follower of E o que Christ. Cristo fazia? And what did he do? Servia. He served. Ele veio ao mundo He came to the world para nos reconciliar com o Pai to reconciliate us with the Father e nos ensinar o reino e a sua justiça. and teach us the kingdom and its justice. Que no seu reino, That in its kingdom, aquele que serve the one who serves é o que será elevado a maior altura. is the one who's going to be taken to highest. Que no seu reino, aquele que se humilha, That in his kingdom, the one who será humiliates will be exalted. que no seu reino é necessário que eu tenha domínio próprio, In his kingdom, it's necessary for me to have dominance que eu of tenha myself, conhecimento, that I have knowledge, que eu tenha coração fraterno, that I have a giving heart, que eu tenha compaixão, that I have compassion, que eu tenha um sentimento, o mesmo sentimento que houve em Cristo. that I have the same emotions that were in Christ. E nós continuamos a aprender And we dentro can- desse tema. And we continue to learn inside of this theme. E aqui eu quero abrir um parênteses para nós analisarmos algo interessante, And here I want to open some brackets so we can analyze something interesting, que parece ser contraditório na Bíblia. which seems to be contradicting in the Bible. Quando nós vemos Adão e Eva no jardim, When we see Adam and Eve in the garden, nós vemos que Deus mostra para eles tudo aquilo que ele tinha feito, we see that criado, God shows them everything that he had created, e fala para eles assim, ó, coma de tudo, and he says, eat everything, aproveite, enjoy yourself,
Isso foi feito para vocês This was made for you governarem. to govern over. Somente aquela árvore que está no meio do jardim, Only the tree that's in the middle of the garden, dela não coma don't eat from e it nem toque. and don't even touch it. Aí vem um animal astúcio, And then comes an animal como serpente, in the shape of a serpent e declara a Eva que aquilo que Deus havia dito para ela não era bem assim. and says to Eve that what he had said to her, God had said to her, wasn't really like that. Tanto para Eva como para Adão, And so that's to Eve and also Adam, tentando desconfigurar aquilo que Deus tinha falado para eles. trying to disconfigurate what God had told them. Dizendo, não, isso quando vocês comerem, Saying this, no, when you eat this, serão abertos os seus olhos. your eyes will be open. E vocês serão conhecedores do bem e do mal, And you have knowledge of good and evil, assim como Deus o é. just like God is. Então significa que vocês serão semelhantes a Deus. Which means that you're going to be like God. Mas estava meio estranho porque Deus havia dito para eles que certamente eles morreriam. But it was weird because God had said that they would die. E o diabo, ele manipula a situação dizendo, não, And the devil, he manipulates the situation saying, no, vocês não vão morrer. you're not going to die. Vocês vão ser conhecedores. You're going to have knowledge. E como que, então, nós balanceamos essa situação? And how do we balance this situation? Se Pedro está nos dizendo para conhecermos, crescermos no conhecimento, If Peter is telling us to grow in knowledge, e lá no começo o conhecimento era abominável, and in the beginning, knowledge was bad. lá no começo Deus não queria que nós conhecêssemos. In the beginning, God didn't want us to know. E aqui que nós precisamos entender o começo, o meio da história. And here we need to understand the beginning and the middle Nós of the story. precisamos nos aprofundar nas Escrituras. We need to go deeper into the Word. Porque a intenção de Deus não era que o homem ficasse ignorante no conhecimento. Because God's intention wasn't that men would be ignorant in knowledge, Mas a intenção do nosso Senhor but the intention of our Lord era que o homem tivesse o conhecimento de todas as was coisas that men had the knowledge of all things através de uma perspectiva divina. through a divine perspective. Ele queria que o homem fosse crescendo no seu conhecimento He intelectual wanted men to grow in his intellectual knowledge através da própria sabedoria de Deus. through God's own knowledge. Porque qualquer pergunta que Adão e Eva fizessem para Deus, Because any question that Adam and Eve made to God, Deus o responderia. God would answer. Porque esse era o relacionamento que Deus tinha criado com Because eles. that is the relationship that God had created with them. Por que vir todos os dias no jardim simplesmente para andar? Why come every day to the garden only to walk? Para ver se a vaca está passando To bem, see if the cow is doing well? se o leão está ok, não está If- comendo nenhum If the animal. lion is okay, if it's not eating any animals? Não, era para ter esse relacionamento construtivo com o homem. No, it was to have a constructive relationship with men. Da formação de toda a humanidade através da sabedoria divina. Of the formation of all humanity through knowledge. Só que o homem entrega isso para Satanás. But man gives this to Satan. E agora o homem começa a aprender a perspectiva do conhecimento And now he starts to learn the perspective of knowledge através da mentira. through lies. Então, Jesus vem And so Jesus comes para reconstituir essa situação. to reconstruct the situation. E nós seguimos para o nosso próximo ponto. And we follow to our next point. Graça e verdade. Grace and truth. E por isso que Jesus declara em João: And because of that, Jesus declares in John, conhecereis a verdade, you will know the truth, e a verdade nos tornará and the truth will make you livres. free. Vamos ler isso? Let's read this. João capítulo 8, versículo 31 e 36. John 8, 31 and 36 to 36. Olha isso. João 8, 31 ao 36. Eu vou ler aqui para a gente ganhar tempo. A palavra de Deus diz assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus:
em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que Jesus estava explicando para os discípulos What was aqui? Jesus explaining to the disciples Para here? aqueles que estavam ali naquele momento. For the ones who were there at that moment. O negócio é o seguinte: This is the thing. Adão entregou a verdade para a mentira. Adam gave truth to lie. Eles preferiram acreditar na mentira do diabo do que na verdade de Deus. They prefer believing in the lie that the devil had told them in God. E eu vim reconstituir essa verdade. And I came to reconstruct this truth. Então, a partir do momento que você conhecer a And verdade, so from the moment that you know the truth, que eu apresentar para vocês o verdadeiro conhecimento, that I present to you true knowledge, vocês serão livres dos seus pecados. you will be free from your sins. Porque vocês não podem ser livres de algo que vocês estão escondendo. Because you can't be free from something that you're hiding. Vocês não podem ser livres de algo que vocês não podem, por si próprios, se libertarem. You can't be free from something that you can't free yourself of. Vocês precisam de alguém. You need someone. Vocês precisam de uma ponte. You need a bridge. Vocês precisam de um caminho. You need a path. Vocês precisam de uma verdade. You need a E truth. vocês precisam de uma vida porque vocês estão mortos. And you need a life because you're dead. E ele declara And que he declares o escravo não pode ficar na casa do seu pai, that a slave can't stay in the house of his father. mas o filho pode. But the son can. E eu, como filho, o Jesus Cristo, And me as a son, Jesus Christ, se vos libertar, if I free you, verdadeiramente vocês serão livres. then in truth you will be free. Sendo livres, vocês podem morar na casa do pai. Being free, you can live in the house of the Father. Porque agora vocês não são mais escravos. Because now you're no longer E slaves. o Espírito revela quem vocês realmente são. And the Spirit reveals who you truly are. Que vocês são filhos de Deus. That you're children of God. Então Jesus veio reconstituir de novo a história de que Adão, o primeiro Adão, And so Jesus came to reconstruct the story that the first Adam, ele entregou nas mãos de Satanás. he gave in the hands of Satan. E Jesus, ele nos dá o direito e a oportunidade de reconciliarmos de novo com Deus. And Jesus, he gives us the right and the opportunity to reconciliate with the Father. E é tão interessante essa palavra conhecimento, And this word knowledge, it's so interesting, principalmente nessa passagem de João, especially in this passage in John, porque para os judeus, because to the Jewish, conhecer, knowing, o ato de conhecer, the act of knowing, ele é tão profundo it was so deep que leva eles a pensarem no matrimônio. that it takes them to thinking about marriage. Eles usam a mesma palavra para conhecer sexualmente o seu parceiro. They use the same word to sexually knowing your partner. É o dia de núpcias. It's the day of nuptials. É depois do casamento. It's after the marriage. A constituição do casamento. The constitution of the marriage. Conhecer. Knowing. Conhecimento, intimidade, Intimacy. relacionamento. Relationship. E quando nós começamos a compreender o conhecimento de Jesus, And when we start to understand the knowledge of Jesus através da sua graça, through His grace, nós entendemos que nós precisamos nos aprofundar em intimidade com we Ele. understand that we need to go deeper in intimacy with Him. E não simplesmente viver momentos de relacionamentos de namoro com Jesus. And not only living moments of relationship with God, with Mas temos Jesus, uma aliança completa e plena com Ele. but having a complete alliance with Him. Quando eu disse sim no altar para minha When I esposa, said yes in the altar to my wife, quando lá em frente o pastor, when in front of the pastor, aqueles que são casados aqui, quando você chegou diante do altar do Senhor, those who are married, when you came into the altar of the Lord, que você quis se expressar publicamente, that you wanted to publicly express yourself, essa aliança que você gostaria de constituir com essa pessoa, this alliance that you would like to have with this person, algo que você queria ser íntegro com ela. something that you wanted to be integral with that person. No momento quando você fala sim In para the ela, moment that you say yes to them, no momento que ela fala sim para from você, the moment that they say yes to you, ela diz não para todos os outros homens she says no to do all other mundo. men in the world. Ele diz não para todas as outras mulheres do mundo. He says no to all other women in the world. O seu sim para Deus é não para todos
todo mundo. Your yes to God is no to the rest of Quando the você world. abre o seu coração em relacionamento com When you Deus, open your heart in relationship with God, quando nós abrimos o nosso coração para termos uma aliança profunda when com we o open our Espírito hearts Santo, to have a deep relationship with the Holy Spirit, no mesmo instante, in the same moment, eu estou dizendo não para todos os meus I'm desejos. saying no to all my desires. E liberdade é isso. And this is what freedom is. Ser livre é você dizer não para aquilo que você quer fazer. Being free is you saying no to what you want to do. Ser uma pessoa livre Being someone who's e free não mais escrava and no longer a slave é você ter o conhecimento is you having knowledge que você tem o poder e a autoridade that you have a power and de authority dizer não a tudo aquilo que desagrada ao Senhor. to say no to everything that Isso é displeases the Lord. liberdade. That is what freedom is. E quando nós crescemos na graça e no conhecimento, And when we grow in grace and knowledge, mais livres nos tornamos. the more free we become. Quando crescemos em graça e When we conhecimento, grow in grace and mais knowledge, livres nos the more tornamos. free we become. As amarras caem, And the ties fall os down. costumes The desaparecem, customs os disappear. vícios eles perdem força, Addictions, they lose power. as intrigas não acontecem They mais, don't happen anymore. a paz toma conta do nosso ser Peace takes over our being, e somos inundados pelo conhecimento da glória de and we're Deus. filled by the knowledge of God's glory. E olha que interessante. And look how interesting. Deus nos reconciliou consigo mesmo através de Cristo, God fixed our relationship with Himself through Christ, para conhecermos a verdade sobre todas as coisas através da visão divina de um Pai divino. so that we can know the truth about everything and the divine vision of a divine Father. E assim nos tornamos participantes da obra da criação. And this way we became participants of the act of the creation. E nos confiou a palavra da reconciliação. And He trusted to us the word of reconciliation. Então isso tudo que nós falamos agora, And so everything we spoke about now, que Jesus nos reconciliou com o Pai, that Jesus reconciliated us with the Father, isso nos traz não somente o conhecimento da graça divina, this brings us not only knowledge from divine grace, mas também nos faz participantes da sua criação, but also makes us participants of its creation, da obra criadora. of the creation act. Porque agora, uma vez reconciliados com Deus, Because now once we're reconciliated with the Father, nos, with God, nos tornamos reconciliadores do homem pecador we become reconciliators of the man who's sinning com Deus também. with God as well. Isso é que Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 5. That is what Paul writes in 2 Corinthians chapter 5. Ele declara: Deus reconciliou o homem consigo mesmo He através de Cristo, He declares that God reconciliated man with Himself through Christ, nos dando o papel, giving us the role, o propósito, the purpose, a tarefa the mission de reconciliar o homem pecador com Ele. of reconciliating the sinner with Him. Então, agora, além de você ser salvo And so not only you've been saved do pecado e do inferno e da from morte, sin and from hell and death, agora você também é participante dessa obra transformadora de Jesus but Cristo. now you're also a participant Ela of this continua em transforming você. act. It O continues in you. conhecimento da graça do Senhor continua em The você. knowledge of the great E ela é continues passada in de you. geração em And geração, it gets passed from generation to através das suas generation. Through ações, your work, através das suas through atitudes, your attitude, através das suas through your decisões, decision, através das suas palavras, through your words, através do seu olhar, through your look, através da sua compaixão, through your compassion, através da sua comunidade, through your community, através da sua família. through your family. E essa noite eu venho declarar sobre você e sobre a sua casa. And in this night, I come to A declare over you sua in your life, família é a fonte de conhecimento da graça do your Senhor. family is the fountain of knowledge of God's Aonde grace. você estabelecer, Where you establish, aonde Deus te where estabelecer, God established you, você é a fonte do conhecimento da graça you're the divina. fountain of the knowledge of the divine grace. Você é uma fonte que não cessa. You're a fountain that doesn't stop. É essa fonte que Jesus falou para a mulher samaritana. This is the fountain that God said to the A partir Samaritan do momento woman. que você toma da água, From the moment you drink from the a partir do water, momento que você recebe o conhecimento from da the moment graça, you receive knowledge of grace, dentro de você transforma uma fonte que jorra para a vida eterna. inside of you a fountain is created for E eternal essa é a life. fonte do conhecimento da graça divina. And that is the fountain of divine E por knowledge. isso eu preciso me aprofundar naquilo que eu sou That is responsável. why I need to go deeper into what I'm responsible for.
Por isso eu tenho que ter conhecimento daquilo que foi me entregue. That is why I need to have knowledge about what was given to me. Porque eu não posso passar falhado para alguém. Because I can't give it Eu while não it's posso failed passar to pela someone. metade para alguém. I can't give it Eu halfway não to posso someone. criar os meus filhos pela I metade. can't raise my children É only a halfway. plenitude, é o complete. pleno, It's é o complete. completo. It's what's full. E eu quero partir para o encerramento And I want to end declarando isso. declaring this. Salvos e íntegros. Saved and righteous. O propósito não é só de sermos salvos pela revelação da verdade através de The Cristo, purpose isn't only being saved by truth and God's purpose, mas de vivermos uma vida íntegra, but living a rightful life inteira, plena, that is full, complete, completa e extraordinária. that is extraordinary and complete. Conhecendo cada vez mais Knowing every time more a Deus God e afastando daquilo que não o agrada. and moving away from what doesn't please Him. Uma pessoa que não vive em integridade está vivendo em oposição à natureza de Deus dentro dela. A person who doesn't live in righteousness is opposing God's existence and nature inside of them. Vou repetir. I'm going to say it again. Uma pessoa que não vive inteira, A person who doesn't live complete, completa, fulfilled, a plenitude daquilo que Deus é, plenitude of what God is, do conhecimento da graça do Senhor, the knowledge of the grace of the Lord, ela está vivendo em oposição they're living in opposition, contra, against, contra, tudo aquilo que Deus é dentro dela. everything that God is inside of them. E é isso que Gálatas vai nos ensinar quando ele fala dos frutos da carne e o fruto do And Espírito. that is what Galatians teaches us when he talks about the fruits of the flesh and the Que fruits of the chegando em Spirit. casa você vai ler, That getting home you're going to read this. porque não dá tempo agora. Because I don't have the time now. Então essa é homework. So this is homework for you. Chega em casa e olha aquilo que Deus quer revelar para você. Get home and look at what God wants to reveal to Gálatas capítulo 5. Capítulo 5 não. Galatians chapter 5. 5, 19 ao 24. 19 to 24. E olhe lá qual é a natureza da carne. And look at what the nature of the flesh is. E qual é o fruto do Espírito. And what is the fruit of the E Spirit. faz comparação no seu interior. And compare this with your interior. E vê o que está faltando. And see what's missing. O que precisa balancear. What needs to be balanced. E como fazer isso? And how to do this. Primeiro, First, através do conhecimento da palavra. through knowledge of the word. Leitura, Reading. estudos, Studying. cursos. Courses. Faça sem medo. Do this without fear. Ao invés de quando você for comprar um McDonald's, pensa, talvez eu poderia comprar um livro ao invés de Instead McDonald's. of going to McDonald's, say I could probably buy a book instead of going to McDonald's. Ao invés de você querer o tênis da moda, você que é jovem, Instead of wanting a fashionable shoes, por que não investir esse dinheiro no meu conhecimento, why not talvez? invest this money in my knowledge? Comece a balancear o que é mais importante para você. Start to balance what is most important for you. Você está crescendo no seu conhecimento Are you intelectual? growing in your intellectual knowledge? Segundo, relacionamento com o Espírito Santo. Secondly, relationship with the Holy Spirit. Não tem como eu crescer intelectualmente I can't grow intellectually porque simplesmente eu vou ter o conhecimento simply because I'm going to have knowledge e não vou ter a graça. and I won't have the grace. Eu preciso unir os dois. I need to go with both of them. Eu preciso crescer na graça e no I need to conhecimento. grow in grace and knowledge. Então, para eu crescer na graça, And so for me to grow in grace, eu preciso ter relacionamento com o Espírito I Santo. need to have a relationship with the Eu Holy preciso Spirit. orar. I need to pray. Eu preciso ser responsável com os meus I need devocionais. to be responsible with my devotionals. Eu preciso ser responsável em buscar o Senhor com jejum e oração. I need to seek the Lord with fasting and prayer. Eu preciso me entregar a Ele I completamente. need to give myself completely to Him. Eu preciso, o terceiro, relacionamento com os santos. Thirdly, I need relationship with the holy. Eu só consigo expressar o extraordinário I do can- conhecimento I can only express the extraordinary of the knowledge, que eu tenho uma vida extraordinária em Deus that I have an extraordinary life in God, se eu posso ter relacionamento com você. if I can have relationship with you. Se eu não conseguir ter relacionamento com o meu próximo, If I can't have relationship with my neighbor, isso de nada vale. this isn't worth anything. Então eu preciso ter esse relacionamento com o próximo para crescer na graça. And so I need to have relationship with my neighbors to grow in grace. E eu preciso encerrar. I need to finish. Se você pudesse colocar de pé. If you could stand up.
prometo que vai ser meia horinha de I pé, promise it'll be half an hour, rapidinho. really quick. Eu gostaria muito de me aprofundar nesse assunto, I'd really like to go deeper in this subject. porque tem muita coisa para nós nos termos conhecimento do que é isso. Because there's so much for us to have knowledge about what this is. Dentro da ciência, Inside of science, da psicologia, of psychology, aquilo que nós podemos usar como ferramenta para glorificar o nome do what we can Senhor. use as a tool to glorify the name of the Lord. Tantas coisas na filosofia que nós poderíamos usar para glorificar o nome do So Senhor. many things in philosophy we can use to Através do glorify God. estudo, através do ensinamento. Through studies, through teaching. Se você ainda não, eu aconselho aqui, I give you the advice. se você já é um hábito a ler a Bíblia, a palavra de Deus, If you're already used to reading the Bible and the Word of the Lord, comece a juntar isso com livros. start joining this with books. Você quer uma dica maravilhosa aqui? You want some amazing advice here? Augusto Cury. Oh, Augusto Cury. É um psiquiatra, professor, escritor, He's a teacher, a writer, a psychologist que estuda essas narrativas da mente. who studies the narratives of the mind. Comece a ler os livros deles. Start reading his books. Tantos outros que eu poderia citar aqui, So many others that I could say, que você pode crescer nesse conhecimento misturado com a graça divina. that you could grow this knowledge mixed with the grace. Busque homens que falem da verdade da palavra de Deus. Seek men who speak the truth about the word of the Lord. Junte com essas pessoas. Come together with these people. Você que é jovem, seja atraído por If isso. you're a young person, be attracted by O this. futuro da igreja está nas suas The mãos. future of the church is in your hands. O futuro de tudo isso que Jesus tem formado através da sua igreja The por future anos. of everything that the Lord has formed for His church. A próxima geração está nas suas The mãos. next generation, it's in your hands. Elas serão alimentadas das palavras que sairão da sua boca. They will be fed by the words that come out of your mouth. Elas perceberão e serão influenciadas daquilo que você faz. They will be influenced by what you do. Então seja fiel naquilo que você And faz. so be faithful in what you do. Pai, mãe, ajude-nos. Mother, Father, help us. Ajude-nos a envolver o seu filho com a glória divina, Help us in involving your children with divine com o grace. conhecimento da graça do Senhor. With knowledge of God's grace. Nós precisamos crescer nisso. We need to grow in this. E eu encerro com dois versículos, And I want to end with two com dois verses. textos. With two texts. Primeiro em Oséias capítulo 6. First, Hosea chapter 6. E o profeta Oséias diz assim: Vinde, tornemo-nos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Olha o profético da ressurreição de Jesus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, como a sua vinda é certa, Ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz. Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. O conhecimento mais do que o sacrifício. O Senhor quer de nós The Lord wants from us que o conheçamos e prossigamos a that we conhecê-lo. know Him and we continue to know Him. Não adianta sacrificarmos se não tivermos envolvidos com o conhecimento da glória There de is no Deus. point in sacrificing if we're not involved with the knowledge of God. E eu encerro com 2 Pedro. And I want to end with Peter 2. E eu quero declarar isso sobre a sua vida hoje. And I want to declare this over your life. Graça e paz. 2 Pedro capítulo 1, versículo 12 diz: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Graça e paz. Grace Escute and isso. peace. Listen to this. Paz Peace. no original grego, In its original Greek, no original hebraico. in its original Hebrew, Shalom shalom. não significa somente findar da guerra. It doesn't only mean the end of the war. Paz para os judeus significa Peace for the Jewish prosperidade. means prosperity. Que os seus filhos sejam valentes, children will be que eles brave, sejam frutíferos, that they will give que a sua fruit, casa permaneça firme, that their house remains strong,
Que a sua casa e a sua descendência sejam abençoadas That por the house Deus. descendants may be blessed by the Paz Lord. sobre você. Peace over you. Paz sobre a sua Peace casa. over your house. Que o conhecimento da glória divina That the knowledge of divine venha grace encher a tua casa de paz, may come fill your house with de peace, prosperidade, of prosperity, de novos cientistas, of new scientists, de novos intelectuais, of new intellectuals, de novos atores, of new actors, de novos esportistas, of new sports, de novos médicos, of new doctors, de novos of cientistas, new de scientists, novos of astronautas new que astronauts irão glorificar o nome do that will Senhor, glorify the name of the Lord. seja aqui na terra, Whether it's on como é earth, no céu, the same way in heaven, seja na terra, will be on earth, como é no as céu, it's on heaven, seja na sua will casa, be in your house, como é no as céu, it's in heaven, seja na sua will be escola, at your school, como é no as céu, it's in heaven, seja na sua igreja, will be at your church, como é no as céu, it's in heaven, seja no seu will be trabalho, in your job, como é no as céu. it's in heaven, Que a paz do Senhor invada todo o canto dessa that the peace terra. of the Lord may invade every place in Que ela the seja world, contínua com você. that will be continuous Que with aonde you, você passar, that wherever you o walk, conhecimento da graça divina, the knowledge of divine o grace, conhecimento da graça e do poder de the knowledge Deus of power of te God acompanhe. will follow you. E você seja a ponte que irá ligar essas And you pessoas a be the Deus. bridge that will connect these people to God. Eu profetizo sobre a sua vida I prophesy over your novos life. New dias, days, novas new histórias, stories, novos new testemunhos. testimonies. Oh, tudo aquilo que Deus tem para derramar sobre você seja concretizado. Everything that God has to pour into your Que os life will seus be filhos conquered. sejam uma explosão no mundo That espiritual. your children will be an explosion in this Que a spiritual sua world. família seja um exemplo de família para essa That your sociedade. family will be an example of family of this society. Que o governo te olhe That the government will e look at you deseja a sua influência dentro do and governo. desire your influence inside of Que as government. autoridades te The olhem authorities can look at e que you. seja exemplo para eles exercerem And that it may autoridade. be an example for them to exert Que os authority. professores te olhem That teachers look at e you desejam aquilo que você tem de mais and especial, wish that you have que é what o is conhecimento da graça divina. which is knowledge of O divine Espírito grace. Santo de Deus habita dentro de The Holy vós. Spirit lives within O you. Espírito Santo de Deus habita dentro de The Holy vós. Spirit of God lives E Ele within you. aperfeiçoará. And He will Ele perfect. He will aperfeiçoará. perfect. Até que o Senhor venha. Until God comes. Até que o Senhor Until He venha. comes. Ei, se você deseja mais de Deus, If you wish more from God, se sinta à vontade nessa casa. feel free in this house. Se você desejar sair do seu lugar e If vir you aqui want até to come out of your nesse place, altar, come here. eu quero orar por você. I want to pray for you. E tudo aquilo que está bloqueando o seu intelectual, And everything that is blocking your tudo aquilo intellectual, que está bloqueando a sua mente, everything that is blocking your vai mind, cair por terra nessa noite. is going to fall on ground tonight. Todos os pensamentos de bloqueio, All of the thoughts of blockage, tudo aquilo que está impedindo de você crescer, everything that's stopping you from da sua growing, família crescer, your family from vai ser growing, desfeito aqui nesse altar nessa it will be noite. undone in this altar tonight. Se você deseja sair do seu lugar, eu quero orar por você. If you wish, leave your seat. I want to pray for you. Talvez você deseje uma oportunidade de estudar em um lugar que você tem colocado no seu coração. E eu estou falando isso de uma forma literária. Maybe you want an opportunity to give what was put into your heart, and I'm saying this in a literal way. Isso é mais espiritual do que nós This imaginamos. is more spiritual than we imagine. Existem universidades que estão te esperando. There are universities waiting for you. Existem universidades que estão te There are esperando universities that are para waiting for revelar a you glória do to Senhor. reveal the glory of the Lord. Irá começar com um pequeno grupo. It's going to start with a small group. Irá se expandir pelas It's going to universidades, expand in pelos universities, campos. through the campus. E vai invadir a vida filosófica daqueles And professores. it's going to invade the philosophical life of those Se teachers. você jovem está aqui nessa noite, você deseja ir para uma universidade que você tem colocado no seu coração. If you're a youth here tonight and you want to go to Sai do seu university, lugar you put agora, your eu quero heart orar por into, você. leave your seat, I want to pray for you. Deus irá abrir a sua mente. God is going to open your E mind. os resultados que você quer, você irá And the conseguir. results that you want, you're going to achieve them. Deus irá te ajudar God a is going to ter todo o help conhecimento. you to have knowledge. Ei, escute. Listen, Deus está preparando a sua formação God is preparing your formation para ser um educador no to mundo. be an educator of the world. Você irá educar filhos de You're ateus, going to educate children of filhos atheists, de muçulmanos, children of Muslims, mas com o coração, com a graça divina but with the batendo dentro de heart of você, divine grace beating inside of you, dentro da sua técnica, inside of your dentro technique, daquilo que você aprendeu, inside of what you've mas learned, levando o amor de Deus através das but suas taking the love mãos, of God in your das hands, suas palavras. through your
words, dos seus pés. your feet. Ei, venha, sai do seu lugar, não perca tempo. Come, leave your place, don't waste time. Se você tem um filho If you have a son e or você quer que ele daughter, se desenvolva na carreira, that you want them to você desenvolve in quer que their ele career, atinja lugares altos, saia do seu you lugar want agora, eu them to quero orar reach por você. places that come out of your place. I want to pray for you. Deus irá te dar sabedoria para criar essas pessoas, God is essas going to crianças. give you knowledge to raise these children. Deus está abrindo a sua mente He's nessa noite. opening your mind tonight. Ele está derramando graça sobre você. He's pouring grace over Ele you. está derramando virtude sobre He's você. pouring virtue over you. Ele está abrindo os seus olhos He's espirituais opening your spiritual para eyes aquilo que Ele está fazendo no meio da sua for what família. He's doing in your family. E eu declaro And I declare toda mentira de Satanás every lie from Satan caindo por terra aqui nessa will noite. fall to ground in this Você evening. não é burro. You're not stupid. Você não é estúpido. You're not dumb. Você não é o pior da sua classe. You're not the worst in your class. Você não é uma pessoa ignorante. You're not an ignorant person. Você é filho do Altíssimo. You're a child of the highest. Toda mentira de Satanás, eu Every declaro lie from falência nessa Satan noite. will be fallen tonight. Todas as palavras que foram lançadas sobre a sua vida, All the words that were put over your life, palavras de pessoas que estavam perto de você, words of people that were near you, caiam por terra agora they nessa will fall to noite. ground tonight. Você não vai ser a pessoa que não vai dar nada na vida. You're not going to be the person who's not going to give anything Você in vai dar life. tudo na vida porque Deus já You're going to give conquistou. everything in life. Você não será uma prostituta. You will not be a prostitute. Você não será um bandido. You will not be a Você burglar. não será um viciado. You will not be an addict. Você não será um Zé Ninguém. You will not be a nobody. Mas eu profetizo sobre a sua vida, But I jovem. prophesy over your life right now. Eu profetizo sobre a sua vida, pai. I prophesy over your life, Eu fathers. profetizo sobre a sua vida, mãe. I prophesy over your life, mothers. Que coisas novas do Senhor estão acontecendo na sua casa. That new things from the Lord are happening in your house. Business acontecendo. Crises are happening. Negócios novos sendo criados. New things being created. O nome do Senhor sendo glorificado The nesses name of the Lord negócios. being glorified. Ainda eu quero te dar alguns minutos se você quer desativar isso no seu coração And I nessa want to noite. take a few moments if you want to disactivate this in your heart. E você quer ativar a verdade dos céus And nessa you want to noite. activate the truth of heaven Sai do seu tonight. lugar, eu quero orar por você. Leave your place. I want to pray for you. Em nome de Jesus, In the name of Jesus, toda corrente caia por terra. every chain may fall to ground. Toda corrente que prende a nossa mente, Every chain that ties our mind, que nos faz nos acomodar como nós estamos, that makes us accommodate to how we seja are, quebrada agora em nome may de be broken Jesus. now in the name of Jesus. O dia de amanhã nós seremos melhores. Tomorrow will be O better. dia de amanhã está reservado coisas melhores para Tomorrow, nós. better things have been reserved. Crescimento. Grow. Nosso objetivo é crescer. Our objective is to grow. Nosso objetivo é Our crescer. objective is to grow. Nós estamos prontos para crescer. We're ready to grow. Nós estamos prontos para crescer, We're ready to grow. para avançar, To go forward. para avançar, To go forward. para conquistar tudo aquilo que o Senhor já To conquistou para achieve nós. everything the Lord has achieved for us. Oh, em nome de Jesus. In the name of Em Jesus. nome de Jesus. In the name of Eu declaro Jesus. sobre essas vidas. I declare over these lives. Eu declaro sobre essas vidas I declare over these aquilo que o lives. Senhor sonhou para elas, What the Lord dreamed for sendo them ativados no seu íntimo nessa will be noite. activated in that intimate today. Todos os planos perfeitos do Senhor All of the perfect plans não from the podem Lord, ser frustrados. they cannot be broken. A sua glória será revelada, Your grace will be queira o revealed, homem ou não, whether men or not, queira o inferno ou não. whether hell wants it or As not. portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. The doors from heaven will not stand Nós against the iremos church. invadir as escolas. We're going to invade the Nós schools. iremos invadir as We're universidades. going to invade universities. Nós iremos invadir os We're hospitais. going to invade the spiritual. Nós iremos invadir o mundo We're intelectual going to invade the com intellectual a world. glória For the divina, glory, the fire, com a graça e o conhecimento de Deus. with the glory and grace of God. Senhor, Lord, ative agora. activate now. Ative agora, Senhor. Activate now, Lord. Ative agora, Senhor. Activate now, Lord. Cria, Senhor, um novo espírito Create a new spirit. intelectual na vida dessas pessoas. Intellectual over these people's Que lives. elas possam compreender a partir de That hoje, may start to know from today, através da sua palavra, through your word, aquilo que o Senhor quer revelar a elas. what you want to reveal to them. Revele-se, Senhor. Reveal yourself, Lord. Revele-se, Senhor. Reveal yourself, Lord. E glorifique o seu nome. And glorify your name. Glorifique o seu nome. Glorify your name. Oh, aleluia. Hallelujah.
Aleluia. Hallelujah. Em o nome de Jesus. The name of Jesus. Em o nome de Jesus. The name of Jesus. Ei, escute. Listen. É hoje. It's É today. hoje. It's today. Não é amanhã. It's not tomorrow. Não é ano que vem. It's not next year. É hoje. It's today. O seu crescimento estava estacado. Your growth is there. Estava parado. It was stopped. Paralisado. It was paralyzed. Mas ele começa a dar passos novos But it hoje. starts to give new steps today. Talvez como criança que está aprendendo a andar. Maybe like a child who's Mas learning how ninguém to vai te walk. parar But mais. no one can stop you anymore. Ninguém vai te parar No one can mais. stop you anymore. O crescimento da graça The do growth of Senhor grace of the será Lord contínuo na sua will vida be continuous over your e na life, sua história. over your story. Ei, comece a observar aquilo que Deus está fazendo Start na to sua vida. observe what the Lord is doing in your life. Avanço, Go forward. avanço. Going forward. Esse é o nosso a nossa motivação. That is our motivation. Glorificar o nome do Senhor. Glorifying the name of the Lord. Amém. Amen. Tem alguém convicto disso aqui nessa noite? Is anyone here tonight? Aplauda o nome do Senhor. Give a